Boa noite, irmãos, graça e paz. Enquanto louvávamos o Senhor, subiu o meu coração que creio que eu posso dizer, a nossa grande necessidade é do óleo. Irmãos, nós precisamos desesperadamente do óleo. As nossas botijas precisam ser cheias do óleo. Porque senão nós não teremos como enfrentar a noite mais escura da história dessa humanidade que se aproxima rapidamente. Eu ouvi uma mensagem que muito me impactou em vários aspectos. E um dos aspectos foi uma fala do irmão que ele disse o seguinte, que a maldição da humanidade nesse tempo chama-se superficialidade. Lá fora, as pessoas não têm mais sentido em suas vidas. O ano que passou foi o ano que mais se vendeu antidepressivo em toda a história. Segundo consta, o ano de 2030, a doença que estará no grande patamar, como a primeira e a mais que estará afetando a humanidade, chama-se depressão. E as pessoas têm vindo buscar socorro em muitos lugares onde se oferecem uma água diferente. Mas quando chegam lá para beber uma água limpa, encontram água saluba. Irmãos e irmãs, nós precisamos desesperadamente que as botijas nossas sejam cheias do óleo. Sem o Espírito Santo não haverá como nós enfrentarmos a terrível noite escura que se aproxima dessa humanidade. Precisamos clamar ao Senhor para que sejamos socorridos pelo bendito Espírito Santo. E que nós possamos ser, tanto individualmente falando como coletivamente falando, aqueles que possam oferecer água pura, água limpa a uma humanidade que tanto necessita, que está morrendo na sua superficialidade. Que sejamos socorridos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, é com esse espírito quebrantado, com essa necessidade gritante que há em nossa alma, nós precisamos do óleo da unção. Tu que és tão bondoso, nós te pedimos, no nome do teu precioso Filho Jesus, que nesta noite abra os nossos ouvidos espirituais, que a tua palavra possa penetrar de modo profundo nos nossos íntimos, que o teu falar seja transformado em vida, que o bendito Espírito Santo livremente possa passear em nós, entre nós nessa noite. O que nós te pedimos é que tu encontre corações sedentos de ti, sedentos da tua palavra, e ache em nosso meio estes corações. É o que nós te pedimos, como falamos, no precioso nome do teu Filho, Jesus. Amém. O encargo dessa noite tem como título Vede prudentemente como andais. Nós já temos discorrido com os irmãos já várias semanas a respeito do livro de Efésios. Nós já tratamos dos 3 primeiros capítulos, onde nós vimos as grandes e eternas, supremas revelações que nos foram mostradas ali pelo apóstolo Paulo. Nos 3 últimos capítulos que nós estamos nos detendo agora, que é o 4, o 5 e o 6, já introduzimos na semana passada a respeito da vida prática do cristão. E nós falamos sobre vivendo de modo digno da vocação a qual fomos chamados. A revelação é tão maravilhosa, tão preciosa, que o Senhor nos mostra que, diante de tal mostra para o nosso coração daquilo que
foi feito em nosso benefício, devemos andar de tal forma que o nome dele seja glorificado, seja honrado. E hoje nós vamos dar um passo a mais, olhando para o capítulo 5 do livro de Efésios, que tem também essa direção, de nós mostrarmos de modo prático, através do nosso andar, que nós estamos vivendo de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. Para que nós possamos compreender esses 33 versículos, nós não vamos conseguir, lógico, nos ater em cada um deles, mas que possamos compreender de maneira mais adequada o que nós vamos fazer para facilitar os irmãos. Vamos dividir essa porção, ou esta leitura, em duas porções. Duas porções. A primeira porção encontra-se no capítulo 5, daqui a pouco vamos ler os versos, do verso 1 ao 21. Se você for anotar, do verso 1 ao 21, e num título geral nós vamos colocar o andar do cristão. Capítulo 5, do versículo 1 ao 21, nós vamos colocar como um título geral o andar do cristão. Na segunda porção, que, lógico, a partir do versículo 22 até o seu final, versículo 33, nós teremos a segunda porção, onde nós vamos nominá-la como o casamento é uma linda metáfora da união de Cristo e a sua igreja. Olha que lindo. O casamento é uma linda metáfora da união de Cristo com a igreja. Essa é na segunda porção, que vai do versículo 22 ao 33. Agora, olhando para a primeira porção, os primeiros 21 versos, o que nós vamos fazer para facilitar ainda os irmãos? Nós vamos pegar essa primeira porção e dividi-la em 3 partes, e vocês vão entender, isso vai encaixar rapidamente na mente de vocês. E nessa primeira parte da primeira porção, aí eu quero que vocês leiam comigo, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 7, vocês vão me acompanhar agora. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Até aqui. Então, aqui está a primeira parte da primeira porção. Vocês vão colocar aí um subtítulo, andar em amor, que é o que vocês leram comigo no início do versículo 2. Andai em amor. Vocês vão perceber que quando nós dividimos dessa forma, fica fácil de nós enxergarmos aquilo que o apóstolo Paulo queria nos comunicar. Então aqui está a primeira parte, o modo do estilo de vida do cristão. Nessa primeira parte nós vimos aqui, ele deve andar em amor. Agora, segunda parte do versículo 8 a 14, continuemos a leitura aí. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, nessa segunda parte da primeira porção, vocês perceberam aí no versículo 8, de modo muito claro, que o cristão deve andar na luz. Não é? Está no versículo 8, aí na segunda parte, andai como filhos da luz.
Então, na primeira parte, andar em amor, aqui andar na luz. Está ficando claro para nós o que Paulo quer comunicar àqueles irmãos, para que eles vivam de tal maneira que, de fato, seja digno da vocação a qual foram chamados, devem andar em amor e devem andar na luz. E por fim, a terceira parte dessa primeira porção, versículo 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ficou fácil para vocês enxergarem. De modo muito específico, no versículo 15, mostra-nos a terceira parte da primeira porção, andar de modo prudente. Percebam Paulo trabalhando para nós de uma maneira que nós possamos, de fato, captar aquilo que ele deseja mostrar. Não somente quis mostrar àqueles irmãos na época, mas quer nos mostrar. Então, Murilo, ficou fácil. O que é, na linha geral, o andar do cristão, né? Esses primeiros 21 versículos. Aí você viu que o estilo de vida é andar em amor, andar na luz e andar de modo prudente. Não está simples para nós? É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós. E agindo dessa forma, o que vai acontecer? Nós estaremos vivendo de modo digno da vocação a que fomos chamados. Entendam e percebam que o capítulo 4, 5 que nós estamos e o 6 que nós veremos futuramente, mostra-nos de modo muito claro que, para que vivamos de modo a agradar a Deus, devemos praticamente viver em amor, andar na luz e de modo prudente. Lindo isto, não é verdade, Paulo? É maravilhoso. Então, Paulo nos mostra isso aqui para que nós possamos considerar. Então, aqui, na primeira porção, nós temos essas três partes. Fizemos essa introdução. Na segunda porção, quero acrescentar os textos para vocês. Nós não temos divisão, não há necessidade, mas vamos ler os textos específicos para vocês. Versículos 22, capítulo 5, verso 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E por fim, versículo 32, que diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, na segunda porção, vocês se lembram do título que nós demos, né? O casamento é uma linda metáfora da união de Cristo com a sua igreja. Então, de modo muito prático, através do relacionamento, nós podemos mostrar aquilo que nasceu no coração do Pai antes dos tempos eternos. É exatamente através do casamento, conforme a Bíblia está nos mostrando aqui. Isso é maravilhoso. Então ficou claro quando nós fizemos essa divisão para os irmãos, 33 versículos, 2 porções, primeira porção em 3 partes, a outra porção dessa forma. Aí vocês encaixam na mente e coração de vocês uma maneira de vocês buscarem, vamos dizer assim, a orientação do Senhor para terem mais revelação no coração daquilo que vocês podem estar recebendo nessa noite. Porque há muitas verdades que possam ser tiradas daqui. O que vamos fazer agora? Lógico, num passo seguinte, fizemos a introdução, vamos olhar um pouquinho essa primeira porção, lógico, focando na primeira parte. Vamos considerar inicialmente os 2 primeiros versículos, capítulo 5, versos 1 e 2. Já fizemos a leitura, mas deixo reacendê-la no coração aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Muito lindo isso aqui. Há muitas verdades
E nós poderíamos nos deter aqui e buscar muitas coisas, porque é bastante profunda essa lagoa aqui, para nós pegarmos belas revelações. Porém, vamos nos deter em alguns pontos aqui. Quando a palavra pois aparece aqui, pois mediante o que foi falado, é uma partícula, é uma conjunção que te remete ao anterior. Sede, pois, olha, diante de tudo que foi falado, sede, pois, imitadores de Deus. Então, necessariamente, você tem que olhar para o último versículo do capítulo 4. Pois é para onde é que somos remetidos aqui. E o versículo 32 diz assim, do capítulo 4: Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, por esse verso, vocês sabem que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulo, não tinha versículo, era uma carta. Para que houvesse uma compreensão melhor, houve uma divisão, para que isso facilitasse a nossa leitura. Mas o versículo 1 do capítulo 5 está diretamente conectado ao versículo 32 do capítulo 4. É por isso que essa partícula pois está aí, sede pois, então você tem que olhar para trás. Aí sede imitadores de Deus. Essa palavra imitadores que aparece aqui, aplicada a Deus, ela só aparece aqui. Aí você pergunta, como que eu posso ser imitador de Deus? A palavra mimetai é uma palavra muito forte, é uma imitação plena. E isso leva-nos a considerar, como que eu posso imitar a Deus? E isso nós podemos então discernir entendendo duas coisas aqui. Há dois tipos de atributos divinos. O primeiro atributo é aquele incomunicável. O que Deus não nos comunica? A sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Ele não comunica isso a nós. Ele não comunica para nós a sua divindade. E isso nunca será comunicado às suas criaturas. Então são atributos incomunicáveis. Mas existem outros tipos de atributos que são comunicáveis a nós. Aí vocês vão entender. Quais seriam eles? O amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a santidade, sede santos porque eu sou santo, a justiça. Então são atributos comunicáveis. Então é exatamente nesse pensamento que nós devemos ser imitadores de Deus. Entende? Então nós podemos sim, assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Lógico, não é o nosso assunto, mas nós podemos fazer um pequeno parêntese aqui. Este é um dos assuntos mais importantes na vida de pessoas. Todos nós trombamos, todos nós chutamos canelas uns dos outros. Nos relacionamentos há muitos problemas, muitas dificuldades. E quando não se trata, quando não há perdão, nós temos uma maldição sendo instaurada dentro desse relacionamento, seja qual for ele, entre irmãos, entre irmãs, entre a sociedade, entre família. O reagir é do animal. O revidar é humano. O vingar é satânico. O perdoar é divino. Ah, não entendeu? O reagir é animal. O revidar é humano. O vingar é satânico. E o perdoar é divino. Então é nesse quesito que nós devemos ser imitadores de Deus. Como está o seu coração? Já vou fechar o parênteses rapidinho. Bendita aquela pessoa que põe a cabeça no travesseiro e dorme. Dorme. Porque o seu coração é leve, é limpo. Não tem ninguém ali. Ninguém. Não está trancafiado no coração ali. Não trancafiou ninguém no seu coração. Você tem alguém no seu coração aí? Abre essa gaiola. Deixa essa ave de rapina voar. Porque ela vai te acabar. Ela vai acabar com você. Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, esse é um parênteses que eu fecho aqui para mostrar, porque está dentro do assunto também. Paulo está mostrando que nós devemos, como que filhos amados que somos, imitá-lo nessa condição. Isso é maravilhoso. Então, todo aquele que nasceu de novo, que foi perdoado em Cristo Jesus, deve expressar, conforme está no versículo 32 do versículo 4 que lemos, devemos expressar benignidade e sermos compassivos com as pessoas, perdoando-as
assim como em Cristo Deus nos perdoou. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui. Claro para nós. Peguem, por favor, para vocês entenderem como que nós devemos imitar a Deus dentro desses atributos comunicáveis. Lucas capítulo 6, aí vocês vão entender por que essa palavra aparece aqui. Lucas capítulo 6, versículo 36. Então, aqui é um imperativo, é uma ordem que está sendo dada. Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Isso é, imite o vosso Pai, porque Ele é misericordioso. O que é misericórdia? É você não tratar a pessoa como ela deve ser tratada. Ela merece o juízo, mas ela recebe o perdão. Isso é misericórdia. Então é sermos misericordiosos. Vamos para o livro de Mateus, por favor, capítulo 5. Um outro versículo apenas para ficar gravado no coração de vocês sobre este tipo de atributo no qual nós devemos, de fato, imitar ao nosso Deus. Capítulo 5, verso 48. Vejam só que importante é essa palavra para nós. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Aí você fala, mas como assim? Vou ser perfeito igual ao meu Pai Celeste? Não é pesado isso? Mas vocês olharem os versos precedentes, pega apenas um, versículo 44, vocês vão entender como que você será perfeito igual ao vosso Pai Celeste. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Não começa a arrochar, não começa a apertar. Se está difícil amar irmão, se está difícil amar irmã, não é? Amar inimigo. Mas é o que a Bíblia está falando para nós aqui. Para que nós tenhamos essa expressão de caráter perfeito do Pai Celestial, dentro daquilo que nos foi comunicado, é sim perfeitamente possível que nós amemos os nossos inimigos e possamos orar por aqueles que nos perseguem. Então vocês estão observando, voltem para Efésios capítulo 5, que o livro de Efésios, nos 4 últimos capítulos, 4, 5 e 6, são extremamente práticos, desafiadores. Falam-nos de perdão, falam-nos de sermos imitadores de Deus, falam de andar em amor. Isso não é impressionante? O Senhor Jesus nos disse, que nós devemos amar uns aos outros. Amemos uns aos outros como Cristo nos amou. A base, o padrão do amor que nós devemos manifestar, a medida do amor que devemos manifestar é a mesma medida da qual Cristo expressou para nós. Apenas um texto, eu falei, deixa o dedo em Efésios aqui, mas eu lembrei de um texto de João, no capítulo 13. João, capítulo 13, quando o Senhor Jesus estava junto com seus discípulos, ceando com ele. Então, numa das falas mais lindas que ele estava tendo com seus discípulos, ele chega num determinado momento, João 13:34, e diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E para complementar, não estava aqui na anotação, mas o versículo 35 é importante. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então veja que o amor é uma pedra de toque para que nós possamos ser conhecidos como os discípulos do Senhor. Isso é maravilhoso. Então qual que é o padrão, qual que é a medida, qual é a vara de medida, qual é a régua de medida que nós devemos nos basear para amar Cristo? Vocês percebem que todas essas coisas no campo do natural é impossível? Como amar inimigo? Como orar por aqueles que nos perseguem? Como ser perfeito e misericordioso diante do Senhor? Então o Senhor nos coloca na impossibilidade, porque Ele sabe que é somente pela vida dEle em nós que nós conseguiremos manifestar isto. Rapidamente quero lembrar de algo que eu já falei para vocês aqui, dentro mesmo do estudo do livro de Efésios. É porque nós estamos lá no Sermão do Monte e subiu o meu coração agora. Jesus falou assim: todo aquele que ferir a face direita, volta-lhe
a outra. Aquele que demandar contigo a túnica, dele também a capa. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Jesus complicou a nossa vida aqui. Porque ele muito bem poderia ter dito, como já vocês ouviram, a grande parte de vocês: aquele que te ferir a face direita, suporte com paciência. Não seria uma grande vitória? Olha, abaixa a cabeça, é assim mesmo, vai acontecer, mas ele já vai embora, mas ele fala assim: volta-lhe a outra. Aquele que demandou contigo a túnica, ele poderia ter dito: calma, entrega a túnica, deixa ele levar, não se preocupe. Mas ele fala assim: além da túnica, dê a capa também. Além da 1ª milha, vá com ele a 2ª. O cristianismo começa na face esquerda, começa na capa e começa na 2ª milha. Isso é cristianismo. Ou seja, é algo completamente impossível para nós. É exatamente por ser impossível que nós precisamos da vida de Cristo. Vocês se lembram da reunião passada? Que nós não aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos Cristo. Que o discípulo, ele não aprende matéria, ele aprende uma pessoa. Nós aprendemos um caráter. Lembra do boi velho e do boi novo? O boi novo está ali caminhando com o boi velho, e o boi velho está sendo formado no boi novo, na mesma canga. Isso nós falamos da semana passada. Para alguns aí fica um pouco enigmático, mas é o que nós falamos da semana passada. Nós precisamos colocar o nosso pescoço na mesma canga de Jesus, para que o caráter dele seja formado em nós. É isso que nos proporciona a viver uma vida tal que vai glorificar o nome dele. Andai em amor. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente rico. Então, nessa primeira parte da primeira porção, andai em amor. Se nós avançarmos, nós já lemos do versículo 3 ao 7, nós vamos perceber que Paulo está orientando aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade. Se vocês olharam aqui e fizeram alguma anotação assim, bem particular em palavras, pensa a palavra impudicícia, que significa porneia ou pornografia, impudicícia, impureza, cobiça, conversação torpe, ou palavra torpe aqui significa sapros, significa palavras com cheiro de peixe podre. É exatamente o significado dessa palavra, ou seja, chocarrice significa palavras libertinas, mostra-nos de incontinência, de impureza, de avareza, de idolatria. Perceba uma coisa pesada aqui. Mas quando nós somos aqueles que estão sendo despertados em andar em amor, nós vamos ter um caminho de santidade. Um texto para sairmos daqui dessa passagem principal. Romanos capítulo 13. Voltem a Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Do versículo 12 a 14. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, significa imoralidades, e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Veja que Paulo está exortando-nos, até jogando, vamos dizer assim, o seu farol para o tempo do fim. O tempo do fim, que vai alta a noite e vem chegando o dia. Então nós precisamos discernir de que maneira nós devemos viver. É de modo digno, como em pleno dia. Aí vai falar tudo aquilo que nós estamos vendo lá em Efésios. De maneira digna, ou seja, não em orgia, não em bebedice, não em imoralidades, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, etc. Então, se vocês olharem, podem voltar para o livro de Efésios capítulo 5. Se vocês olharem do capítulo 1 ao capítulo 6, até o final do livro de Efésios, vocês vão encontrar pelo menos 9 menções, 9 vezes a menção da palavra andar, de tão importante que ela é. O andar. Em algumas outras versões aparece a palavra viver, que no seu original é a mesma ideia, andar. Andar. E isso significa andar de modo digno. É andar ao entorno dessa realidade.
Há um constante apelo em todas as Escrituras para que nós andemos de modo digno da nossa vocação. O que é andar em amor? O que é andar de modo digno? É trazer o céu para a terra. É exatamente o que a sociedade lá fora precisa ver em nós. Que nós fazemos parte de uma pátria celestial. Que nós somos cidadãos celestiais. E como tais, nós devemos manifestar o caráter daquele que é o nosso Senhor maior. Expressar o caráter dele aqui. Por isso que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Devemos viver acima de tudo de modo digno da nossa vocação. A nossa pátria ela está nos céus. Há muitos outros textos, nós não vamos nos deter. Eu vou apenas citar os textos, talvez você queira anotar e olhar depois. Filipenses 1, 27, só anote. Filipenses 3, versículo 20. Colossenses 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 2, verso 12 e Tito 2, verso 10. Apenas se você quiser anotar e depois preencher aí no seu estudo pessoal exatamente essas convocações da palavra de Deus para que andemos de modo digno. É muitas citações. Isso é maravilhoso. Andar de modo digno. Então, o que em linhas gerais podemos fechar o nosso pensamento dessa primeira parte da primeira porção, o andar em amor. Que o andar em amor convoca-nos a viver uma vida de coração limpo, um coração perdoador, conforme nós vimos na consideração inicial. E o segundo aspecto do andar é o andar em santidade, que é o contraponto de tudo aquilo que Paulo falou aqui no seu sentido negativo. Se é para que nós não andemos em imoralidade, não andemos em impureza ou cobiça, é para que nós andemos em santidade. Então, o que é o andar em amor? Andar com o coração leve, com a gaiola do nosso coração com a porta aberta, sem ninguém lá dentro. E andar em santidade. Isto significa andar em amor. Muito bem. Agora vamos dar um passo seguinte, né, na segunda parte da primeira porção, que é o andar na luz. Já lemos os versículos de 8 a 21, fizemos algumas poucas considerações, e é muito importante que nós nos atentemos para o que o Espírito vai nos mostrar aqui. Há mais exortações para que andemos de modo digno. Quero destacar do versículo 13 ao 16 para vocês. 13 ao 16. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui eu quero destacar para vocês. Importante. Nós sabemos que o ímpio, aquele que não nasceu de novo, ele está em trevas, ele está morto em delitos e pecados. Em delitos e pecados, como a palavra de Deus já nos mostrou e nos mostra de modo claro. Então, esse ímpio, ele precisa nascer de novo, ele precisa sair do contexto das trevas e ser levado para o contexto da luz. Não preciso ir lá, mas em Colossenses 1, versículo 13, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora estávamos no império chamado império de trevas, de escuridão. Éramos aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, indo a passos largos para o inferno. Mas pela bondade do Senhor, pelo novo nascimento, fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é o novo nascimento. Isto é para que o ímpio seja tirado dessa situação de trevas, pela obra da cruz. Mas o que o texto quer nos mostrar aqui, quer nos exortar, é de uma outra maneira. É que há muitos cristãos numa condição de sono. Por isso que é desperta. Há muitos cristãos que, de fato, estão num sono espiritual, no qual se parece como que homens mortos, zumbis cristãos. Isso é muito sério. Encontram-se no estado de mortos. É a ideia desse texto aqui. Por isso é desperta, ó tu que dormes.
E essa palavra que aparece no seu original, desperta tu que dormes, é como se Paulo gritasse, desperta! Porque há muitos que estão dormindo, isso é muito sério. Nós devemos ter muito cuidado com as trevas. Você sabe que vem o entardecer então vai provocando todas aquelas situações de mudança. O sol vai se escondendo, vem o entardecer, vem o anoitecer, e começa a vir o lusco-fusco, e depois, na sequência, vem o anoitecer. É interessante que a pupila dos teus olhos, dos meus olhos, naturalmente, quando a noite chega, ela vai se dilatando, vai buscando mais luz, mais luz, mais luz. Por isso que quanto mais luz, a tua pupila é pequenininha. Quanto menos luz, ela dilata, porque você precisa ter uma amplitude maior da visão. O que acontece com muitos é exatamente que não discerne que a noite não chega de repente. Ele não está às 4 horas da tarde, de repente ficou noite. Dentro da sua normalidade. Vem num processo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês. A escuridão não chega de repente. A operação das trevas na vida de um cristão, ela vem paulatinamente e vai cativando, até que seja totalmente tomado. É este que está sendo exaltado aqui. Desperta, tu que dormes, levante de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deixe-me lembrar de um exemplo muito antigo, mas extremamente cabível para o nosso tempo agora. Alguns cientistas canadenses, há muitos anos atrás eu li sobre isso, eles foram fazer uma experiência com as rãs. As rãs, para que nós entendamos, elas são psilotérmicas. O que significa isso? Que a temperatura do sangue da rã, ela oscila mediante a mudança do ambiente externo. Se estiver quente, o sangue é quente. Se estiver mais frio, o sangue esfria. Nós, homens, somos homeotérmicos. Pode estar 2 graus abaixo de zero, 40 graus. A temperatura do nosso sangue é 36,5, parece que é por aí. Na normalidade, nós não temos essa oscilação, mas as rãs têm essa oscilação. E esses cientistas canadenses pegaram algumas rãs, criaram um habitat normal para elas, só que prepararam e colocaram lá para que elas vivessem. E ligaram dentro desse habitat, na água, um tipo de um aquecimento, um processo de aquecimento muito paulatino. E as rãs estavam ali, alimentando-se, se divertindo, comendo, e a temperatura da água foi subindo. Elas não se aperceberam, por ser exatamente dentro dessa qualidade, elas são psilotérmicas, ou seja, o fim da história. Ferveu-se aquele ambiente e elas morreram todas cozidas. E isso é um grande exemplo para nós. É uma grande lição para nós, porque muitos cristãos estão sendo cozidos, porque estão flertando com o mundo, estão flertando com as trevas. Por isso que a palavra de Deus aqui, vocês são filhos da luz, andai como filhos da luz. É uma exortação. Andai em amor, mas andai na luz. Vocês são filhos da luz. É impressionante, isso descreve claramente a experiência de muitos cristãos. Estão em estado de mortos. Estão sendo cozidos, porque estão flertando com as trevas. Estão sendo mundanizados. Quer um exemplo bíblico para isso? Pode abrir, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Aí há uma experiência de um cooperador do apóstolo Paulo. Alguém que o apóstolo Paulo tinha como grande estima, que foi muito usado com Paulo na ministração da palavra. Nós não vamos ver os outros textos no qual aparece o nome de Demas. Mas ele não aparece somente aqui. Aqui, nesse que vocês vão ler, é, de fato, o resultado final da vida de Demas. Capítulo 4, versículo 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é isso que está escrito aí? Porém, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas Demas, você era um cooperador de Paulo. Você era alguém que pregou o evangelho. Mas ele começou a flertar com o mundo. Ele começou a olhar para as trevas. Ele teve um espírito de rã.
Ele não se apercebeu e começou a ser cozinhado pelo mundo. O mundanismo tomou conta dele e ele simplesmente deu as costas. Não é sério isto? Extremamente sério. Eu estou vacinado. Se você não olhar para a palavra, se você não for responsável, se você não for diligente, se você diariamente não levar o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste no seu corpo mortal, você e eu somos um candidato a se tornar um Demas. Não duvide disto. Então é uma palavra que nós precisamos olhar com muita atenção. Eu vou citar o texto, vocês não precisam ir lá, mas outra experiência incrível que nós temos na Bíblia é de Sansão. Juízes capítulo 16, do versículo 19 ao 22. É o texto que vocês precisam depois estudar juntos. O que vocês vão encontrar lá? A relação de Sansão com Dalila. E nós sabemos que como tudo aconteceu. Por causa do pecado de Sansão, o que aconteceu? Houve um pecado, ele perdeu a consagração. Por ter perdido a consagração, lembra que os olhos deles foram furados? Ele perdeu a visão. E por ter perdido a visão, ele perdeu o propósito de vida. Por ter perdido o propósito de vida, o que os filisteus fizeram com ele? Amarraram ele em grilhões, ele foi rodar moinho num cárcere interior. É assim que acontece com muitos cristãos. Por causa que flertam com o mundo, flertam com as trevas, eles pecam, perdem a consagração, se afastam do rebanho, perdem a visão, perdem o propósito. E o que acontece? Eles começam a andar em círculo. Muitos cristãos estão como aquele povo de Israel andando no deserto. Por 40 anos, anda em círculos. Você pensa que o povo de Israel andou em linha reta no deserto? Não, ele fez assim, 42 anos que ele chegou até Cades Barné, depois houve toda aquela situação do pecado, e o castigo foi: vocês vão andar mais 38 anos em volta. Ficaram assim, É assim que acontece com cristãos que não são atentos, que não andam na luz. Então Paulo voltem para o capítulo 5 de Efésios, se estão aí. Paulo está nos mostrando, olha, vocês precisam, como filhos da luz, andar na luz. Extremamente rico para nós isto. Nós precisamos estar atentos com a nossa própria experiência. Não podemos flertar com as trevas. Não flerte com o mundo. Não flerte com o pecado. Sabe por quê? O pecado é maior que você. O pecado é maior que você, o pecado é maior que eu. Mas você tem Cristo, que é maior que eu, e o pecado maior que você e o pecado. Então olhe para Cristo, dependa de Cristo, para que você então possa andar na luz. Então, um andar no amor, você tem um coração limpo, um coração completamente aberto, livre. Só cabe Cristo ali. Mas também um andar em amor significa andar em santidade. Andar na luz também significa o quê? Significa que nós devemos andar de tal forma que nós jamais iremos flertar com esse mundo, para que nós não sejamos como Demas, raptados, ganhos por esse mundo. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Veja o versículo 9, eu quero mostrar para vocês quais são os 3 coadores da luz. A luz tem coador. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E a palavra bondade que aparece aí é retidão de coração. A luz consiste em toda a retidão do coração, toda justiça e verdade. Aqui está o teu parâmetro. Aqui está o teu parâmetro. O cristão só tem um estilo de vida: andar na luz, andar na verdade e fazer tudo em amor. Vocês já ouviram isto? Então tudo que eu for fazer tem que suportar a presença da luz. Tudo que eu for falar tem que suportar o princípio da verdade. Mas tudo que eu for realizar, vou exortar meu irmão em amor. Quando eu quebro um desses princípios, não funciona. É assim que nós devemos ser. Esse é o estilo de vida do cristão. Então, já falamos da segunda parte, que é o andar na luz. Da primeira é o andar em amor, andar na luz. Na terceira parte, apenas uma observação, no versículo 15 e 16, que encontra-se aí,
vou ler até o 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui então nós destacamos para vocês qual é a terceira parte da primeira porção, que é andar de modo prudente. Aqui está: vede prudentemente como andais. Pensam como que Paulo está nos chamando a atenção. Nós devemos ser sábios aqui. E a palavra remindo aqui é muito importante para nós. Remir o tempo. De certa forma, nós temos uma compreensão na nossa mente. Mas sabe o que significa remir o tempo? Eu até fui buscar no seu original. É comprar para si mesmo. Remindo o tempo, comprar para si mesmo. Como que eu posso andar de modo prudente? Não como necios, sim como sábios. Vocês sabiam que a moeda de troca celestial tem um nome? Nós temos uma moeda de troca celestial para comprar algo. Quer comprar algo? Vinde, comprai ouro, prata, sem preço. Vinde e comprai. A moeda de câmbio celestial chama-se tempo. Quanto tempo você tem gasto diante do Senhor? Quanto tempo você tem investido na leitura da palavra? Quanto tempo você tem buscado em intimidade com o Senhor? Quanto tempo você tem investido para que Cristo cresça no seu coração? Então, o que é andar de modo prudente? Como sábio, remindo o tempo, na realidade, dedicando-se ao Senhor, buscando diante da face dEle, dando tempo para Ele, investindo para que você possa verdadeiramente experimentar o ganho. Quando você dá desta moeda tempo ao Senhor, Ele vai se derramar diante de você. Quando na introdução eu falei que desesperadamente nós precisamos do óleo, a igreja precisa do azeite, as nossas botijas estão vazias. Por quê? Porque nós não temos buscado uma intimidade com o Senhor. Nós não temos tido tempo diante do Senhor. Nós fazemos aquelas leituras básicas e clássicas nossas. Mas, irmãos, nós somos desafiados para enfrentar o que vem diante da noite mais escura dessa humanidade pela frente. Sem tempo, nossos corações não serão preenchidos, não serão plenificados de óleo. Então, vede prudentemente como andais. Então, fechamos a primeira porção: andar em amor, andar na luz e andar de modo prudente. Lógico que vocês vão se encher de muitas outras verdades lindas que encontram-se aqui. Mas agora vamos para a segunda porção, para que nós possamos avançar. A segunda porção, eu falei para vocês, que fala-nos dessa linda metáfora que envolve o casamento. O casamento é uma linda metáfora da união de Cristo com a igreja. Isso é lindo demais. É impressionante o que Paulo tem a nos ensinar aqui. Muitas lições lindas estão aqui para nós. Vamos abordar algumas delas. Novamente, versículo 22 e 25. E quero destacar os dois versículos, 22 e 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Tem uma outra versão que aparece: sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. No versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é impressionante? Aqui, pela leitura direta, imediata, quando nós lemos, as irmãs, as esposas cristãs são exortadas a se submeterem aos seus maridos. É isso que está escrito aqui? É exatamente isso que está escrito aqui. E os seus maridos são exortados a amar as suas esposas. É o que nós temos escrito aqui. Pergunta: ou vocês já se questionaram por que essas colocações estão feitas desta forma aqui? Por que o Espírito Santo colocou exatamente nessa ordem, nessa forma, e essas perguntas, e as perguntas para a mulher, para a esposa, e essa pergunta para o homem? Por quê?
Não é uma pergunta interessante? Eu penso que sim. Algumas exortações na Bíblia, elas na realidade têm em vista, sabe o quê? A qualidade particular na qual a pessoa citada certamente vai falhar. Vou repetir. Algumas exortações na Bíblia, que são diretas, seja às mulheres, sejam aos maridos, sejam aos filhos, sejam os senhores, sejam os servos, algumas particularidades têm em vista trazer notoriedade aquela qualidade particular na qual a pessoa citada certamente vai falhar. Filho, obedecer a vossos pais. Pais, não irritei vossos filhos. Esposa, sejam submissa aos seus maridos. Maridos, amai vossas esposas. Não dá. Não é uma coisa que parece meio encrencada no processo aqui? Por que está escrito dessa forma aqui? É algo que nós precisamos buscar uma resposta. Sabe por que, nesse caso específico que estamos lendo, a mulher é propensa a quebrar a submissão. Por isso ela é lembrada que o marido é o cabeça. Por isso é lembrada que ela deve se submeter ao marido. E o marido, atentem maridos, também nós somos propensos a falhar na afetividade. Por isso é que nós somos lembrados, exortados a amar a nossa esposa. É por isso que está aqui. Essa é a resposta. Então o Senhor pega uma fraqueza e joga ali um farol. Olha, você é fraco nisso. Nós somos homens feitos a facão. Não seria mais interessante aqui, mulheres, amai vossos maridos? E maridos, sejam submetidos, sejam submissos. Porque o marido, o homem, quando ele sabe o que é ordem, ele sabe o que é estar no exército, ele sabe o que é obedecer, ele sabe o que é comando, ele tem uma facilidade maior. E a mulher, ela é mais afetiva, mas Deus inverte essa situação. Exatamente para mostrar a nossa fraqueza. Pega aquela qualidade na qual somos fracos e fala assim, mulheres, sede submissas. Homens, maridos, amai vossas esposas, porque nós somos falhos nisso. Hoje estou falando bobagem. Não é isto? Então o Senhor quer nos ajudar nesse sentido. Nós somos exortados então a amar a nossa esposa, assim como a esposa ela é exortada a se submeter ao marido. É isso que Paulo quer nos mostrar. Paulo tem no seu coração aqui, quando ele está falando do casamento, o quê? Ele tem um modelo no seu íntimo. Ele tem um modelo. De onde ele tirou esse modelo? Um modelo celestial. O modelo aplicado ao casamento é um modelo celestial. Cristo é a igreja. Olha que coisa profunda, irmãos. É Cristo a igreja. Ele quer que nós meçamos o nosso casamento nesta base. Quando Deus estabeleceu o relacionamento entre um homem e a mulher, a sua esposa, foi segundo o modelo celestial. Cristo é a igreja. Quão sério é isto? Deixe-me falar qual foi o grande impacto do cristianismo primitivo. Além de conversões, libertação do paganismo, os escravos foram valorizados, as crianças foram colocadas no seu devido lugar. Há algo que impactou profundamente o cristianismo primitivo. Na realidade, afetou diretamente as famílias. As famílias foram ordenadas, as mulheres foram colocadas no seu lugar de honra, assim elas exerciam seus papéis como esposas que eram submissas, os homens foram colocados nos seus devidos papéis e cuidavam, pastoreavam as suas esposas, amando as suas esposas. Isto é história, isso está dentro do contexto, quando a gente estuda o que aconteceu dentro da expressão do cristianismo primitivo. A vida da igreja foi tão maravilhosa dentro do contexto do Império Romano que afetou diretamente toda aquela cultura. Em 4 séculos, o cristianismo era conhecido em todo o Império Romano. Conhecido. Nem todos se converteram. Mas impactou a ponto de
praticamente todos os templos idólatras de idolatria serem derrubados. Tamanho foi o impacto do cristianismo. E, notoriamente, as famílias. Isso é muito lindo. O casamento é uma metáfora da realidade espiritual. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. O padrão estabelecido é muito elevado, irmãos. Nós precisamos da graça do Senhor. Da graça do Senhor. Ele amou a igreja. Versículo 25 a 27 diz assim, vou ler aqui novamente. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que coisa linda nós temos aqui. A palavra de Deus. É impressionante e importante destacarmos aqui que Cristo não tornou a igreja, não fez que a igreja se tornasse digna de ser amada e então ele a amou. Não. Não é isso que está escrito aqui. Ele se entregou por ela naquela condição de pecado em que ela se encontrava. Ele deu a vida por ela, amou a igreja e ela então foi conquistada pelo amor. E o que Cristo está fazendo hoje? Trabalhando para santificar a sua igreja. É o que está escrito aqui. O anseio do noivo em relação à sua igreja é apresentá-la como igreja gloriosa, conforme nós lemos aqui. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que significa sem mácula? Sem cicatrizes do pecado, porque serão esquecidas. Fala das questões internas. O que significa uma igreja sem ruga? Questão externa. Sem marcas da velhice do tempo. Tudo se fez novo na igreja, na amada do seu Senhor. O que significa uma igreja sem defeito? É que nem Satanás, nem um homem terão base para acusá-la, porque ela foi completamente lavada no sangue do Cordeiro de Cristo. Isso é maravilhoso. Que projeto maravilhoso que o Senhor tem para a igreja. Então, é muito sério quando pensamos no casamento e pensamos na relação de Cristo à igreja. É impressionante aqui o que nós estamos vendo na palavra de Deus. E o versículo 32, essa porção também nos fala de um grande mistério, isso é o que estamos falando, discorrendo com vocês. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Já falei para vocês, a igreja não é uma placa, a igreja não é uma instituição, a igreja é uma realidade espiritual. Ela tem a sua origem na realidade celestial, tem o seu destino celestial e a sua natureza é espiritual. A igreja não é um templo físico. Nós não vamos para a igreja e não vamos embora da igreja. A igreja vem para a reunião e a igreja vai embora. A igreja que está aqui poderia estar lá no Lago Igapó, debaixo de qualquer árvore, se fosse durante o dia, a igreja estaria lá. Terminou a reunião, a igreja vai para casa. Então a igreja só vai reunir no domingo seguinte? Não. A igreja é: maridos, amai vossas esposas. A igreja é: esposas, se submetam aos seus maridos. A igreja é: pais, não irritei vossos filhos. A igreja é: filhos, obedecei vossos pais. A igreja é: senhores, tratei com dignidade os seus servos. A igreja é: servos, obedecei vossos senhores como ao Senhor. Isso é a igreja não para. A igreja é uma realidade. A igreja se revela em você como patrão, você como empregado. A igreja, você carrega essa realidade. A igreja não para. Como membro do corpo de Cristo, você está funcionando constantemente. Nós não fechamos a igreja para nos reunir no domingo que vem. Não, a igreja, ela vai acontecer. E nós nos reunimos para partir o pão, para estudar a palavra. Este é o movimento da vida da igreja. A igreja é a união, como já estudamos isto muitas vezes, a união maravilhosa de gentios e judeus no mesmo corpo, formando um novo homem. Já falamos sobre isso para vocês. Ligado ao cabeça que é Cristo. A igreja é o mistério de Cristo. Agora,
nós estamos indo para a nossa conclusão. É óbvio que Satanás fará de tudo para destruir os relacionamentos. Ele fará de tudo, porque ele odeia todas as coisas que nos remetem a Cristo e à igreja. Então nós devemos ser prudentes. Devemos, de fato, estar atentos, responsáveis com tudo aquilo que envolve a nossa jornada. Que o Senhor nos socorra, amados irmãos. Que o Senhor verdadeiramente socorra o seu povo, que está sendo violentamente atacado nesse tempo do fim. Famílias sendo atacadas, relacionamentos sendo atacados, irmãos sendo atacados, saúde sendo fragilizadas. Nós estamos vivendo uma noite muito escura da história dessa humanidade. Irmãos, vai piorar? Vai piorar. Não sou profeta do pessimismo, mas se vocês e eu, nós tivermos o óleo, nós estaremos preparados não só para nos fortalecer, para caminharmos juntos, mas para ajudar uma população que está doente lá fora, profundamente adoecida, e tem buscado água limpa, que nós possamos ter essa água para oferecer. O Senhor nos ajude. O Senhor verdadeiramente visite a sua família, visite a sua igreja. Nesse capítulo 5, o que nós vimos então? Fomos chamados para andar em amor, andar na luz, andar de modo prudente. Nesse capítulo 5 também vimos que o casamento é uma linda metáfora da união de Cristo com a igreja. Os casais foram chamados para testemunhar de uma realidade espiritual, da união de Cristo com a sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Amado Pai Celestial, queremos reconhecer a nossa total falência em andarmos de modo digno da nossa vocação. Não temos correspondido. Reconhecemos que a nossa casa precisa ser visitada por Ti. Nós clamamos: visita-nos, visita a nossa família, visita nossos filhos. Faça uma obra poderosa, transforma, vivifica nossas casas. Nós te pedimos perdão por estarmos ou não estarmos representando bem esta realidade espiritual, que é a união de Cristo com a amada igreja. Ajuda-nos, socorre-nos, nós te pedimos. Senhor, nós estamos pedindo isso com toda a sinceridade do nosso coração. Tu bem sabes da nossa falência, Tu bem sabes da nossa carnalidade, mas nós contamos com o Teu socorro, contamos com o óleo da unção. Nós queremos ser transformados, queremos fazer diferença nessa sociedade que tanto precisa. Ah, Senhor, cada vida presente aqui, cada família representada, cada pessoa aqui presente, seja tocada pelo Espírito, para que nós possamos mudar completamente. E esta palavra possa realmente levar-nos a viver uma vida de andar em amor, na luz e de modo prudente. Ajuda o Teu povo, Senhor. É o que te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vocês e eu teremos uma oportunidade ao longo dessa semana para expressarmos o único estilo de vida que um cristão pode manifestar: andar na luz, na verdade e fazer tudo em amor. Deus abençoe a todos.